Hey guys, how you doing? Igor Tavares aqui, and today I'm gonna talk to you about 4 words that brings lots of confusion in English. Ou seja, 4 palavras que geram muita confusão em inglês. E essas palavras são speak, say, tell e talk. E elas geram confusão por serem palavras similares, mas não são iguais, apenas similares. E não basta simplesmente saber que, por exemplo, speak é falar e talk é conversar e etc. Porque tem alguns contextos que usamos as palavras de determinada forma em português, mas podem ser usadas de uma forma um pouco diferente no inglês. A notícia boa é que é simples, não tem nada de muito complicado aí, e rapidinho eu vou conseguir te ensinar isso aí, eu tenho certeza que você vai aprender. E claro, se você está nessa jornada aí de aprender inglês, considere se inscrever no canal, porque toda segunda-feira às 19 horas eu trago dicas de inglês aqui de forma bem simplificada e tenho certeza que vocês vão conseguir acompanhar tranquilamente. Então, sem delongas, bora pro vídeo! As primeiras palavras que eu quero comparar aqui com vocês são speak e talk. Speak basicamente é falar. Agora o problema é que a gente usa a palavra falar em português em alguns contextos que a gente não usa speak em inglês. Olha só um exemplo. Eu falei com a Mary sobre o problema. Eu usei o verbo falar no passado aqui. Falei com a Mary sobre o problema. A questão é que eles não usam speak nesse contexto. Eles preferem usar conversar, que é talk. Então essa frase seria I talked to Mary about the problem. O verbo é talk, mas usei no passado, então talked. E cuidado com a pronúncia, muita gente tende a falar talked, mas é talked. I talked to Mary about the problem. Então speak é falar e talk é conversar. Mas tome cuidado, frases em português que a gente usa a palavra falar, mas que pudesse ser substituído pela palavra conversar, prefira usar talk, que vai dar mais certo em inglês. E claro, palavras que logicamente é conversar em português, você vai usar talk também. Por exemplo, I talk to my mom every day. Eu converso com minha mãe todo dia. Agora, para ficar claríssimo, a regra de ouro é a seguinte. Eles usam speak em poucos contextos. Basicamente para falar que você fala idiomas, por exemplo, I speak English, e para descrever a maneira com que a pessoa fala. Exemplo, he speaks so fast. Ele fala tão rápido. He speaks so fast. Ou seja, rápido é a maneira como a pessoa fala, o modo que ela fala. Então, para modos de falar, o jeito de falar e para falar idiomas, usa speak e basicamente não vai usar para mais nada, assim, a grosso modo. Pode até ter um caso ou outro que usa, mas para 90% dos casos isso aí vai funcionar. E para o resto, se der para substituir por conversar, usa talk, que vai ser sucesso, não vai ter problema nenhum. Ah, e um detalhe importante também é a preposição que você usa. Com speak, você não usa preposição. I speak English. Speak e English e pronto. Agora, com talk, é interessante que você pode escolher entre 2 preposições diferentes. Você pode falar talk to, por exemplo, talk to my mom. Ou você pode falar talk with. I talk with my mom. Também está certinho. Então, você pode escolher entre qualquer uma das 2, to e with, e as 2 vão estar certas aí para basicamente todos os contextos. E é simples assim. Agora vamos falar de say e tell. Say é dizer e tell é contar. Tell não tem muito mistério. Quando você usa o verbo contar em português, você vai usar o verbo tell em inglês. Por exemplo, she told me a story. Ela me contou uma história. Veja que aqui eu usei told e não tell, porque eu falei no passado, e told é o passado de tell. E deixando claro também que é contar no sentido de falar, de contar uma história ou contar alguma coisa. Contar no sentido de números é count, aí já é outra coisa. Outro exemplo, did I tell you what happened? Eu te contei o que aconteceu. Então, em português, essa frase também seria contar e não tem nenhum problema aí. Você traduziu contar para tell e vai dar certo. Agora, say já tem um probleminha. Say é dizer, mas tem alguns contextos em que usamos a palavra dizer no português e não usamos say em inglês. Por exemplo, quando você puder substituir a palavra dizer por contar na frase, prefira usar tell ao invés de say, que vai dar mais certo, vai ficar mais natural. Exemplo, she said to me what she did. Ela me disse o que aconteceu. Você poderia naturalmente trocar o disse aí por contou. Ela me contou o que aconteceu. Então, quando der para fazer isso, prefira usar tell, que é o que eles usam mais. Até porque say, she said to
me. Você tem que pôr uma preposição. Said to me. E lembrando também que said é o passado de say. E tell você não usa preposição nenhuma. She told me. Então, quando dá para simplificar em inglês, geralmente eles aceitam um acordo aí, simplificam e vão usar desse jeito. Agora, se a frase é dizer mesmo e não der para substituir por contar, aí sim você vai usar say e tá ok, vai estar certinho, muito provavelmente. Exemplo: She said so many things and nothing made sense. Ela disse tanta coisa e nada fez sentido. Aí é say mesmo, sem problemas. Você até poderia falar, ela contou tanta coisa e nada fez sentido, mas assim, não é um sinônimo perfeito nesse caso. Então, é melhor como dizer mesmo e você vai usar say e não tell. Outro exemplo é quando alguém fala alguma coisa que você não gosta muito e você fala: Hey man, don't say that. Ei, cara, não diga isso. Então, é claramente dizer, você não vai substituir por contar e vai ser say em inglês. Geralmente, say não leva preposição. Você não precisa falar say to geralmente, exceto quando a frase é sobre dizer algo para alguém. Exemplo, quando alguém fala alguma coisa que te ofendeu e você quer xingar a pessoa, você poderia dizer What did you say to me? Note que What did you say to me? Mas quando você fala bem rápido, esse to meio que some um pouco e fica me. What did you say to me? Acontece muito em inglês. Bom saber isso aí para treinar o ouvido. E basicamente é isso. Esses são os contextos principais, não tem muito o que falar. E claro que em inglês, se você quiser realmente aprender a usar no dia a dia, é saber um pouco das regrinhas, mas o principal é estar sempre em contato com o inglês, treinar o ouvido, escutar inglês bastante, conversar sempre que der. Então, inglês é um negócio que precisa de imersão. Você aprende aqui comigo te explicando, mas você só aprende a pôr em prática de verdade quando você começa a conviver mais com o inglês. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like aí, porque toda semana tem vídeo novo. Até!